Vamos começar nesse momento a nossa palestra do dia de hoje, do dia 24/3. Nós vamos falar sobre o livro, capítulo 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? E eu vou ler para vocês, antes de ler para vocês sobre o que se trata, né, do nosso capítulo, da nossa palestra de hoje de Educação no Lar, para iniciarmos a nossa reunião, a nossa palestra pública dessa noite. Eu gostaria de convidá-los, né, a fazer uma oração para a gente começar esse trabalho. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos e agradecer a espiritualidade maior, a oportunidade que nós estamos tendo de, através hoje da tecnologia, nós podermos nos reunir, unir os nossos corações, as nossas mentes, em prol do Mestre Jesus e de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a gente possa, nesse momento, aurir da espiritualidade maior, através dos nossos mentores e amigos que nos assistem, o equilíbrio necessário para estarmos vivenciando esse momento de grande desafio. Que a gente possa manter a nossa serenidade, a nossa paz, o nosso equilíbrio. Que o Mestre Jesus continue nos apoiando e nos acolhendo. Que a gente entenda que, apesar das dores, da morte, das dificuldades, Deus é perfeito e que tudo que Ele faz e que nós vivemos também é perfeito. Que a gente possa manter a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança, para que a gente enfrente situações com mais amor, com mais compaixão. Gratidão ao Criador, assim seja. Então vamos nesse momento, né, dar início, né, à nossa palestra e vamos conversar sobre o tema, chama Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai. Jesus falou isso em João capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, esquecendo-se, né, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na vigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Que a gente, então, ouça essa declaração do Mestre, de vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai, como uma advertência para a gente poder fazer junto aos nossos filhos, né, que Deus nos confiou nessa tarefa bendita, que por vezes hoje é tida como algo inútil, né? As pessoas hoje não veem na paternidade, na maternidade, muitas delas, algo divino, muito pelo contrário, veem um fardo, veem os filhos, veem ter filhos hoje como um problema, né? Um problema ao gozo da vida, e a gente vê que não é assim. Quando a gente escolhe sermos pais e mães, no sentido maior da palavra, a gente está escolhendo auxiliar e fazer com que uma vida que veio da gente, que ela trilhe um caminho de luz. Se a gente olhar a caminhada do Cristo, ele precisou também vir num lar humilde, junto à sua mãe Maria, e o pai José, que o acolheu,
ensinou a ele seu ofício de carpinteiro, deu-lhes exemplos. Cristo só vai se manifestar como Filho de Deus depois dos 30 anos. E em menos de 3 anos ele muda a história a nossa história ocidental. Então esse homem tem um poder imenso, mas ele precisou nascer de uma mulher, ser recebido num lar, ser educado, respeitar os pais, ser disciplinado, para depois ele abraçar a sua missão. Lógico que, guardadas as devidas proporções, a gente também tem que entender o nosso papel como pais, desses seres que nós escolhemos antes de reencarnar para tê-los como filhos, como nós também entramos no acordo para termos os nossos pais que nos acolheram. Engraçado que de todos os mandamentos que Cristo falou que vinha mudar, né? Que ele vinha... O que ele fala? Que amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão contidos todos os mandamentos. Só que honrar pai e mãe ele não muda. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo a gente estuda honrar pai e mãe. Então a gente vê o tanto que essa função de sermos pais faz a diferença na nossa existência. Quando a gente escolhe esse caminho e a gente deixa isso para trás aqui na Terra, ou não trata com o devido respeito, com o devido valor, a gente vai colher os frutos amargos disso no futuro, sem dúvida. Então a gente não pode esquecer que nós, como espíritas, como cristãos que somos, nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Muitos pais hoje confundem autoridade com autoritarismo, confundem amor com amizade, né? Como assim? Quando a gente, para termos autoridade sobre os nossos filhos, a gente precisa ter deles, ensiná-los a ter por nós respeito. Respeito. E respeitar as pessoas não significa sempre que a gente vai ouvir delas o que a gente quer. Eu lembro que eu fui criada por pais, e principalmente por uma mãe, que me mostrou o valor do respeito. Ela exigia de mim não amor por ela. Ela exigia respeito. Respeito ao que ela me passava, que eu tivesse respeito por ela em todos os momentos. Se na época dela o respeito estava muito ligado a um certo autoritarismo, também não importa. O que nós vemos hoje são pais perdendo respeito diante dos filhos por não impor limites, por não mostrar para as crianças que elas precisam ter disciplina. Existe hora para tudo, hora para brincar, hora para sentar, estudar, hora para rezar, né? Hora para tomar banho, hora para ver televisão, hora para jogar, hora para agradecer, hora para comer. E a gente esquece que isso faz parte de nós criarmos adultos mentalmente saudáveis. Para que em seguida, através desse respeito que eles têm por nós, eles aprendam a se respeitar e em seguida aprendam a nos amar e assim eles vão se amar também como indivíduos. Então, por vezes a gente vê lares totalmente desajustados e que saem dali pessoas que conseguem, né, manter um equilíbrio, ter um equilíbrio, porque elas se espiritualizam, elas vão atrás de algo muito maior do que essa vida material. Outra coisa também que nós esquecemos como pais. Eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. Como assim, gente? Dar tudo para o filho que a gente não teve? A gente nunca vai conseguir dar tudo que a gente não teve. Será que eles vão se lembrar disso? Engraçado, eu não lembro dos meus pais, do tênis, do vestido que eu ganhei. Eu lembro dos poucos passeios que eu tive, dos poucos momentos que eu tive com eles de alegria, né, da gente poder estar junto, fazendo as coisas de uma forma tranquila, sem briga, sem desentendimento. Isso ficou na minha memória afetiva, né, do que a gente compartilhou, de conversas que a gente teve. Mas eu não lembro das roupas que eu usei na infância, se foi importante meus pais terem um carro do ano ou não.
né? O que eu lembro realmente foi o que nós vivemos e o que realmente fez essa vivência reverberar dentro de mim. Então, muitas vezes a gente quer dar materialmente o que as crianças nem precisam. Então, quando a gente vê lá na frente que eles nos trocam e nos objetificam, nos trocam por um objeto, ou nos tratam como um, a gente fica chocado. Mas a gente ensinou isso para eles. Como disse o Cristo, eles copiam o que a gente faz. Então, o que a gente está ensinando para os nossos filhos? Qual o legado que a gente quer deixar para eles? O que realmente importa para eles serem felizes? O que eu mostro para os meus filhos, particularmente, é que a gente pode ser feliz fazendo aquilo que nós abraçamos no mundo espiritual para cá como trabalho. E que nós podemos fazer esse trabalho da melhor forma. Não é perfeito, tem dia que é um saco, mas a gente tem que fazer, né? Então eu não crio meu filho para ele ser um grande cientista, nem para minha filha ser uma grande advogada. Não, eu crio para que eles desenvolvam dentro daquilo que eles gostam o melhor. Se a minha menina vai querer ser uma profissão das mais humilde, ou o meu menino também, a pergunta que eu vou fazer é: vocês estão desenvolvendo realmente todo o potencial que vocês vieram fazer? Vocês estão sendo felizes fazendo isso? Plenamente felizes com o que vocês fazem? O que de bom com o que vocês fazem vocês estão deixando para o mundo? Esse é o meu questionamento, né? É isso para mim que vai fazer diferença para eles. E se isso que vocês querem fazer tem uma jornada, tem um caminho, vai exigir de vocês fé, vai exigir de vocês disciplina, organização, coragem. Eu acredito que é isso que a gente tem que passar para eles. Porque o mundo os tenta de várias formas, né? O mundo virtual ele é fantástico. O mundo dos games, né? Da criança ficar ali absorvendo aquilo o tempo inteiro. Presa, é muito mais fácil dar um celular na mão de uma criança do que educar. É muito mais fácil virar e falar assim: toma, olha aí. Não sou contra a criança ver um vídeo, não sou contra. Só que eu acho que ele tem que ter tempo. Tudo tem que ter um limite. Nós temos que ter limite conosco. A gente come tudo que a gente quer. Se a gente comer, a gente explode, morre, né? A gente faz tudo que a gente quer? Não. Não faço tudo que eu quero nem no trabalho. E eles têm que entender que a vida é assim também. Que não vai ser tudo perfeito. Que ser feliz significa saber lidar também com as tristezas. Saber lidar com a perda. Mas que apesar da perda, da tristeza, né? Apesar disso, a gente pode ser feliz. Então isso é muito profundo. Como é que a gente está educando? O que o nosso lar significa para as nossas crianças? Porque eles vão crescer e vão embora. E como eles vão para o mundo é como nós fizemos com que eles fossem. Pelos valores. Eu lembro do Khalil Gibran, que ele fala que os pais são o arco e os filhos são a flecha. E nós jogamos eles para frente, para a vida. Isso é normal, eles têm que ir para frente, para a vida. Nós saímos de casa, construímos os nossos lares. Isso é natural. Então, o que a gente vê, muitas vezes, são adultos perdidos, né? Que não aguentam, não suportam uma dor mínima, porque não foram criados quando crianças a terem esses nãos que toda criança precisa ouvir, para elas poderem reestruturar e terem maturidade dentro delas, né? É o que eu falo. Você é o quê? Você é um pai amigo, uma mãe amiga, ou você quer ser amiga, mãe, amigo, pai? É uma diferença enorme. Quando você quer ser mais amiga que mãe ou mais amigo que pai, acabou. Você saiu da sua missão. Você saiu do sentido maior da educação no lar proposta por Deus e mostrada pelo Cristo. Você se perdeu. Porque quando o pai vira amigo do filho, ele já não é mais pai.
quando ele coloca a amizade com o filho, ser amiguinho do filho, em primeiro lugar, que ser pai, usar a sua autoridade para mostrar para a criança que por mais que a gente explique, tem uma hora que infelizmente a gente vai falar, é porque eu sou seu pai, é porque eu sou sua mãe, eu te amo e quero o melhor. Por isso você vai ter que fazer. Simples. Porque foi isso que a gente ouviu. E tá todo mundo vivinho aqui, gente, né? E eles tinham razão. Como é que uma criança enxerga o mundo? É o mundo real? Não, é o mundo que ela fantasia, que ela projeta na mente dela. A realidade é como a gente enxerga quando é adulto. E quando o nosso filho vai e birra e fala que quer porque quer porque quer, e você, depois que você sana e você conversa e argumenta, ele continua. Se você não usar de autoridade, você não está ensinando ele a ter limite, a se disciplinar, a disciplinar as sensações. O que a gente vem aprender aqui na Terra? Por que a gente reencarna? Para mostrar, para colocar à prova se a gente disciplinou as nossas sensações. Então a gente é confrontado constantemente com situações em que a gente vai ter que colocar à prova nossa paciência, nosso discernimento, né? Para ver se a gente consegue realmente dar um salto, né? Dar um passo além e sermos melhores. Mas nós queremos poupar nossos filhos. Dizem que na nossa jornada a gente aprende através de dois caminhos, pela dor ou pelo amor. Quando a gente reencarna, sinto muito, gente, a dor predomina sobre o amor. É fato, não tem jeito. Porque a gente está aqui ainda, né? Nós estamos quitando as dores que nós promovemos, os danos que nós causamos uns aos outros. Por isso que a gente reencarna. E a gente ter esse jogo de cintura, entre aspas, para a gente lidar com isso. A vida te deu um limão, vamos fazer dele uma limonada. É assim que a gente tem que ensinar para as crianças. Ó, a dor vai vir, a frustração vai vir. Como é que você vai agir diante disso? Em que você vai se agarrar? A droga? A bebida? Ou a Deus, a oração, a fé? O que você vai manter? Você vai enlouquecer? Em que você vai se agarrar? É isso que a gente tem que parar para pensar. A que nós estamos ensinando nossos filhos a se agarrarem? No momento de frustração, de desilusão, de medo, de dor. Porque isso faz parte. Porque todo mundo aqui está de passagem. Mais cedo ou mais tarde, a gente volta para o plano espiritual. E o que a gente carregou? E o que a gente leva? Qual é a nossa bagagem? E o que a gente vai deixar como exemplo para eles? Porque é disso que eu lembro, dos momentos que eu vivi, dos exemplos que eu tive, ou positivos, para poder copiar, ou negativos, quando eu cresci para não fazer igual. Né? A gente trabalhando, se reformando continuamente. Acredito que um conhecimento espiritual amplia isso. Você entende que você veio do corpo daqueles seres, mas você não é aqueles seres, você também é uma identidade. Então você também tem que melhorar, você precisou daqueles exemplos, sejam bons, sejam maus, porque aquilo também faz parte da sua história, são coisas que você ainda tinha que lidar e não sabe. Então isso tira a gente da postura de vitimismo e faz a gente ir para a vida, enfrentar. Então quando a gente cria adultos infantilizados, a gente está só criando vítimas. Eles vão sempre achar vítimas. E vão achar que o mundo tem que girar em torno do umbigo deles. E não é assim. A gente vive em sociedade. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Então, ter pessoas maduras, mentalmente, espiritualmente equilibradas, é o nosso grande desafio. Sermos assim e criarmos também nossos filhos assim. E eu acredito que a fé, que a oração, que os valores espirituais é que fazem toda essa diferença. E não é fácil. Tem dia que você está cansada, chateada, esgotada. E você tem que continuar. Mas aí você se agarra em Deus e vamos em frente.
Porque é isso, para isso que a gente está aqui, para entender que mesmo a gente estando na matéria, nós não somos só essa matéria. Existe vida eterna, uma vida espiritual além dessa vida material. E esse é o nosso grande desafio. Estar nesse corpo, mas entender que somos muito mais que ele. Né? Então agora já passou um tempinho, queria agradecer a todos, encerrar esse bate-papo, né, com vocês, que a gente possa nesse momento refletir, né, nos nossos lares, olhar para a gente mesmo, olhar para os nossos filhos e entender que eles também são espíritos iguais a gente. Mas eles vêm criança para que a gente possa encaminhá-los nessa vida da melhor forma possível. Nesse momento no centro a gente daria nosso passe público, né, nosso passe coletivo. Então nesse momento eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, que eu vou transmitir esse passe, né, que cada um de vocês aí no lar possa nesse momento fechar os olhos e se conectar com a espiritualidade superior, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, por essa oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, nesse planeta reencarnando. Que nós saibamos aproveitar esse presente para nos redimir dos danos que nós causamos aos outros e, consequentemente, a nós mesmos. Que a espiritualidade maior possa nos ajudar, equilibrando o nosso corpo físico, mental e espiritual. Que a gente faça do perdão e da oração nosso alimento diário para nos fortalecer nessa jornada, por vezes tão desafiadora. Que o medo seja na medida certa e não tome nossos corações a ponto de cegar os nossos olhos e os nossos atos. Que a gente possa, sim, olhar para o outro com o mesmo respeito que a gente gostaria de ser olhado. Que a gente possa entender que todo mundo, em tudo que faz aqui, é importante. Seja da profissão mais humilde à mais poderosa. Que todos nós fazemos parte da criação universal. Somos filhos de Deus e temos um papel a cumprir. Então, nesse momento, eu vou pedir para que a gente faça a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Gratidão, uma boa noite a todos, fiquem em paz.